de representação. Lembra que eu falei do adicional de representação? Que todo militar representa a sua instituição quando está fardado? Que o general receba 15%, não 10%, 15%. Por causa da responsabilidade dele. O general tem muita responsabilidade. Entendeu? Os militares estabilizados, militares da reserva remunerada e reformados, 10% de representação. Os militares temporários e não estabilizados, 5%. Se você parar para analisar, 12 com 5, o soldadinho levou 17% em cima do soldo, que foi esquecido pela PL. Os estabilizados levaram 10, estavam fora. E o general leva 15. Então essa proposta atende a maioria. Barbosa me falou, não está aqui, mas falou para mim. Está ali. Falou, claro que não vai atender todos. Porque nem Jesus Cristo foi unânime. Então, claro que tem falhas, que a gente pode corrigir. É uma ideia, isso aí é uma ideia que... E não, outra coisa, o Adão não apresenta proposta de emenda em nada. O Adão sugere a um deputado que compra a briga. E agora nós vamos bater na porta de todos os deputados membros dessa comissão. Porque, infelizmente, o deputado relator Vinícius Carvalho chegou para mim e falou, eu vou falar aqui para vocês, não é fazendo crítica a ele, não. Mas ele falou abertamente, ele falou, Adão, eu tenho um compromisso com o Ministério da Defesa de não alterar isso aí. Ontem, eu e o Fabrício estivemos com o líder do MDB na Câmara, e o Valmir, estivemos lá, ele recebeu a gente, à noite. E disse, olha, engraçado vocês me trazerem isso, disse o deputado Baleia Rossi. Isso é engraçado, porque me chamaram lá no Ministério da Defesa e falaram, olha, aprova isso aí do jeito que tá bom para todo mundo. Aí falaram, epa, peraí, não tá bom não. Ele até assustou. Foi Fabrício? O vereador Fabrício estava junto comigo. Pegou, olhou, nós explicamos e falou, não, peraí, então nós vamos encaminhar isso aqui para dar encaminhamento lá. Então, é uma proposta. Mas o que eu digo para vocês? Nas audiências públicas que tem que ter e que nós vamos brigar para ter, nós temos que ter voz lá para dizer para eles, olha, não é o que o comando o Ministério da Defesa está dizendo, não, que é bom para todo mundo. Não é não, calma lá, vamos explicar isso para os deputados. E o Congresso é soberano para alterar. Apesar que o envio ao Congresso de qualquer proposta que trate de militares, qualquer projeto de lei para tratar dos militares, é privativo do presidente da República, está no artigo 61 da Constituição. Está lá, privativo dele. Mas a partir do momento que ele envia, é privativo dele enviar. Quando ele envia, o Congresso é soberano para alterar. O Congresso é soberano para alterar. Então nós não temos que ficar em embate. Eu não falo mal, jamais vou falar mal de uma instituição a qual eu servi, que eu gosto, que eu adoro. As Forças Armadas, para mim, é uma coisa fantástica. Eu falei para vocês no início aqui, eu era vibrador, fui paraquedista, fui atirador. Onde que eu encontrei isso? Nas Forças Armadas. Então eu não vou falar mal. Mas eu tenho que mostrar para os deputados e dizer, olha, essa questão aí, deputado, vamos dar uma melhorada nisso aí, vamos ajeitar isso aí, porque a tropa, o grosso da tropa, que nem o Fabrício falou para o presidente, lá em Guaratinguetá, falou para ele, presidente, isso aqui é uma reivindicação da tropa. Ele, o que é isso? Falou, a reivindicação da tropa. Quer dizer, a tropa não está satisfeita com isso. Então nós temos que alterar, e é dentro do Congresso. E é nesse sentido que eu vou pedir ajuda para todos vocês. Por quê? Porque se nós ficarmos deitados em berço esplêndido, vamos sentar no meio-fio com a garrafa de pinga e chorar pelos próximos 20 anos. Porque nos próximos 20 anos não haverá reestruturação de carreira de militares. E nos próximos 4 anos não haverá aumento de salário. Porque as gratificações vão incidir em cima do soldo durante 4 anos. A proposta de desvinculação da tabela que eu falei para vocês, desvincular a tabela dos oficiais para os suboficiais, é claro que nós apresentamos uma tabela para os suboficiais. Que o salário de um suboficial estaria, o soldo estaria em
e o de um primeiro sargento em 9 mil. Não foi nada alienígena, não. Isso aí é o soldo hoje de um major. Porque o major é o início da carreira do oficial superior. E o sub é o fim da carreira dele. Então, ele tem que estar com um salário digno no final da carreira. Inclusive, tira aquela ideia de que eu sou sargento, quero ir oficial. Que nem muitos falam, né? Eu quero ir oficial. Aí esse dia um general, um brigadeiro dando lá de falou: por que vocês querem oficial? É vaidade de vocês? Não, é para melhorar o cascai. Ora, se eu tenho um cascai, né? Um soldo bom, eu vou me aperfeiçoar dentro da minha carreira e não vou querer passar para outra carreira, não. Entendeu? Olha aqui, como ficará aqui, ó. Vou começar a dizer para vocês, se o PL for aprovado na forma que está, eu estou encerrando. Se o PL for aprovado na forma que está, olha só como é que fica a questão da pensão militar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ativos e inativos. Ele paga hoje 7,5 mais 3,5 da assistência médica, vai para 11. Na forma que for proposto, tá? Pensão militar. Hoje, tá vendo? Ó? Aqui, ó. A pensionista não paga nada hoje e paga 3,5 para assistência médica, tá? Então a pensionista paga isso aqui, o militar ativo e inativo, isso aqui. Na forma que eles estão propondo, olha só. A pensão militar sai de 7,5, vai para 10,5. A assistência médica permanece, no total você vai pagar 14. Isso é a previdência dos militares, tá? A pensionista que não pagava nada vai para 11. Olha a paulada aqui, de 0 para 11. Continua os 3%, ela vai para 14. Então, se o PL for aprovado do jeito que está hoje, por que eu estou falando isso? Eu falei que era contra isso? Não. Essa é a previdência, é o que está no projeto de lei. É a contribuição. Entendeu? 14% do soldo. Mas o que acontece? Eu quero é salário. É remuneração melhor, porque aí você paga isso aí na boa. Porque está havendo uma igualdade na pensão. Ali não fala altos estudos 1, altos estudos 2, fulano paga mais, fulano paga menos. Todo mundo paga igual, do general ao soldado. Então nós temos, se estamos pagando igual, o sacrifício é igual, então o benefício também tem que ser igual. Olha aqui, ó, salários. Só para vocês terem uma ideia. O vermelho é hoje. Ali o gráfico. O vermelho é o que está ganhando hoje. Olha lá o sargento lá. Olha aqui, ó. Olha o sargentão lá, ó. O azul, depois do PL aprovado. O sargentão ficou do mesmo jeito. Olha lá. Sem o sargento, ó. Sem o curso. Olha aqui. O general saiu do vermelho e foi para o azul. Saiu de 20, foi para 33 mil reais. Olha o coronel, saiu ali dos 17, 18 e foi para 26, mais ou menos. Então esse aqui é o gráfico dos salários. É um gráfico que vocês têm que ver como que ficará após a aprovação do PL. Vocês viram que houve um pico na pirâmide lá? Enquanto que o sargento... O que o sargento teve de ganho nesse PL? Praticamente nada. Olha o sub aqui, ó. Olha o suboficial aqui, do vermelho para o azul, tá? Esses são os subs com cais. Agora, olha o sub com chacal. Ele dá uma aumentada. O sub-chacal é o sub do exército. Então criou uma discrepância dentro das próprias forças armadas, ó. O do exército vai ganhar mais que o das outras forças, da marinha e da aeronáutica. Olha aqui o gráfico também, ó. É o mesmo gráfico, tá? Só que eu separei para vocês terem uma visão melhor. Vermelho ou azul. Vermelho atual, azul depois da aprovação do PL. Aqui. Isso aqui quem fez, eu tenho que falar, não sei se está sendo transmitido. Queria agradecer essa tabela aqui ao Subpinho e ao Meirelles, que fizeram essa tabela aqui. Eles pegaram os valores atuais e pegaram uma tabela em Excel, jogaram os valores e incidiram com que o projeto de lei já fosse aprovado com as gratificações dos percentuais. Eu sei que está ruim para ver, mas olha lá. General de último posto, 33 mil. O sargento, aqui ó, terceiro sargento,
sai de 3.800 e vai para 5.000, é que eu vejo no computador que é melhor. Sai de 3.800 e vai para 5.100 e poucos. Então, aprovando o projeto de lei do jeito que está, os sargentos, eles vão ter um aumento de R$ 1.200 no final, lá em 2023. Tá? Enquanto que, olha lá, o general vai ter, no final de 2023, ele vai ter 12 mil só de aumento. Essa aí é a tabela. Para que foi para ter acesso a essa tabela aí? Eu mando para vocês depois. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vou encerrar minha fala aqui, me alonguei um pouco. Não, eu acho que deveria até alongar mais. Tá, mas tem outros palestrantes que precisam falar, é importante. Vou encerrar e vou só um minutinho. Vou encerrar, vou responder as perguntas de maneira corriqueira. O Barbosa, exato, perguntas objetivas e vou responder de maneira objetiva. Tem outros palestrantes. A pessoa faz a pergunta objetiva. Não fica. Vamos deixar para fazer comentário pessoal, porque eu tive esse problema. Comentário pessoal é depois, lá fora, a gente vai fazer. Pergunta objetiva sobre isso que eu falei. E eu respondo para vocês de maneira objetiva também. O Barbosa passa o microfone. Barbosa, coordena aí, quem vai fazer essa pergunta. Por favor, vamos pela ordem ali. Câmara, me ajuda. Só queria passar aos senhores. Saiu um documento agora, pela manhã, da Previdência dos Militares. Chegou a hora do debate, diz o relator. Eu não vou ler o texto, depois quem quiser pega comigo. Ele está versando o seguinte, que o relator... Eu joguei no grupo. Ficou o Vinícius Carvalho e o presidente é o José Briani, lá do MDB do Pará. E o Vinícius Carvalho faz a seguinte colocação, que agora ele entendeu que há uma possibilidade de abertura para debates. Então, eu acho que é nessa brecha que a gente vai. A gente precisa caminhar nessa linha. Câmara, me ajuda aqui pela ela, Ivone. Faça a pergunta, Ivone. Ivone Luzardo, presidente da UNEF, União Nacional de Forças Militares. Por favor, gostaria que esclarecesse como vai ficar a situação dos inativos. Eles receberão algum tipo de reajuste na inatividade, essa tabela proposta? Olha só, a questão dos inativos. Inativos, vamos supor o suboficial. Inativo, ele vai ter um ganhozinho em relação ao CAIS, custo de aperfeiçoamento, que é dado, por exemplo, na aeronáutica. A Marinha tem outro nome, mas é basicamente esse, é o custo de aperfeiçoamento, dos inativos, né? Então ele teve um reajustezinho na tabela muito pequeno, mas altos estudos ele não tem. Tem uma parte diferente. Questão, você fez a pergunta genérica, né? Vai ter algum tipo de benefício. No adicional de disponibilidade, não muda muito, porque se ele tiver 35 anos de serviço, vai continuar, se tiver 32, vai ajustar o melhor que for para ele. Mas ele vai ter um aumento na pensão militar. Então ele vai ter um ganhozinho lá, na tabela, no CAIS, ele não recebe o adicional de representação, o de disponibilidade é neutro, e o de habilitação ele recebe um pouquinho, mas vai pagar mais também na pensão militar. Então, o ganho é muito pouco para os inativos. Muito pouco mesmo. E digo mais, se em 3 anos não tendo reajuste de salário, a inflação come o salário em 3 anos. 4 anos, o inativo vai estar com o salário totalmente corroído. Não haverá paridade. Não haverá. Ok? Próxima pergunta. Adão, Calma. É assim. É o seguinte, na reunião que a gente teve na Asquesa DF, no último dia 10, um associado fez uma pergunta e eu não soube responder. E eu vi agora a possibilidade de ter essa resposta e passar para ele, né? Qual é? Diga lá. A pergunta é o seguinte: com a desvinculação das carreiras, né, das duas oficiais e praças, isso acarreta um risco de, no futuro, os próximos reajustes, provavelmente lá depois de 5 anos ou 10 anos, né, haver uma diferenciação entre uma carreira e outra. Resposta errada. A pergunta errada que ele te fez. Por quê? Vou te dar a resposta. Então, para que isso ocorresse,
Teriam que mexer no Estatuto dos Militares e na Constituição. Não é a tabela. Não, agora nós vamos dar um aumento nessa tabela. Não, é para os militares, soldos, trata de militares. Militares no plural. E militares significa oficiais graduados. A hora que derem um aumento no soldo para um, numa tabela, tem que dar na outra. A desvinculação da tabela, que nem disse o Major Vitor Hugo para mim, Adão, isso é uma quebra de paradigmas. Ele falou, mas existem em outros países as tabelas desvinculadas dos militares. Exemplo dos Estados Unidos. Tá? Lá a carreira de um suboficial, quando chega no topo da carreira dele lá, ele está ganhando igualzinho, quase igual um coronel. Ele tem uma vida, um padrão de vida excelente. E detalhe, não existe esse fosso. O que é o fosso? Lá um suboficial ganha $5.000, com todos os benefícios do Estado, não paga imposto, é isento de imposto, recebe desconto em várias lojas, inclusive eles montam loja dentro das bases, compram sem imposto. Estou comparando, mas claro que a gente não pode comparar com os Estados Unidos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quando um suboficial chega lá no topo da carreira, o coronel ganha o dobro do sub. De um primeiro sargento, um coronel, tenente coronel está ganhando o dobro. Aqui ele vai ganhar 6 vezes mais, de 5 mil para 30 mil, 6 vezes 5, 30. Ganha 6 vezes mais, do jeito que está. Vamos lá, objetivo. Suboficial Câmara, ABPMP do RN. A pergunta é, você falou sobre, na Marinha e na Aeronáutica ainda permanecem os cabos, o quadro especial, o cabo velho, como diz na nossa gíria. É estabilizado? Ele estabiliza e só vai a sargento depois de 23 anos. Não, é estabilizado. Se ele é estabilizado, ele foi Não faz amparado. curso de nada. Se ele for estabilizado, ele entra na tabela igualzinho os outros, para ganhar o mesmo Só percentual. vai Se aprovado. Se aprovado. E esse adicional de tempo de serviço que foi cancelado, ele está sendo substituído pelo adicional de permanência? Não é adicional de permanência, é de disponibilidade. Tempo de serviço é disponibilidade. Não permanece, vai até 38%, que já o oficial tira 38 anos. Sim, 40 anos. sim. Porque na medida que foi cancelado o tempo de serviço, na medida provisória de 2015, 2001, e agora o adicional de disponibilidade, o adicional de disponibilidade, ele tem a regrinha. Para o militar que já está na reserva, vale o que for mais benéfico. 32%, que significa 32 anos. Sim, agora o que tiver 35, 38 é o melhor, é a regra melhor. Ele faz, vai ter o que for melhor. Seria também, cara, como adicionar um Sim, você pode ter um sargento com 35 anos e um coronel agora não, porque agora vai para 35, mas vamos trabalhar aqui na hipótese. Um sargento com 35 e um coronel com 30, então um vai ganhar 32 e o outro vai ganhar 35. Entendeu? É o que for melhor. Fechando a última pergunta, tá? Vamos Não lá. tem horário. Vai acontecer o seguinte, porque tem um período para ele ser oficial general. Não vou falar dos oficiais aqui, mas vai causar problema, eles não notaram, porque vai subindo a graduação e por tempo ele tem que, quem não for dentro da turma, ele vai cair. Não, mas aí é outra regra e tem uma lei específica para isso. Vamos lá, a última pergunta, quem que vai fazer a última pergunta? Boa tarde, Adão, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Leverino do grupo Estamos de Olho, que Conheço, vamos lá. você falou da economia de 10 bilhões, acho que em 10 anos, é isso? Isso. Já foi feito algum cálculo da economia que gerará com essa nova proposta aí? Perfeita a tua pergunta, perfeita. Era uma pergunta que infelizmente eu esqueci. Exato, obrigado. O que acontece? Quando eu vou lá no Congresso, a primeira pergunta que o deputado faz, mas e o impacto financeiro dessa sua proposta? Resposta, ontem fomos abordados por essa pergunta. Eu falei, como é que eu vou lhe apresentar o impacto financeiro de dados que eu não tenho? Para que eu possa apresentar uma proposta de impacto financeiro, eu tenho que saber o número de ativos, inativos, o número de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só quem tem esses dados é o Ministério da Defesa. Agora, se é para economizar 10 bilhões, para prejudicar a classe dos graduados, que faça economia só de 2. Por que tem que ser 10 bilhões a economia em 10 anos? Diminui a economia. Se você está diminuindo a economia, você não está gerando despesa. Você está deixando de fazer a economia. Ora, e outra coisa, aquilo que eu falei, se a 8ª economia do mundo não conseguir dar um salário digno para os militares, é sinal que tem alguma coisa errada. A receita vai aumentar com os descontos da pensão. Perfeito. Vamos lá. Obrigado.
Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, Lá fora. estejam lá fora. Por enquanto ele vai ficar aqui dentro. Nós temos duas terminando aqui e daí você esteja com o Faria lá fora. E ele tem até 11h30 da noite para responder tudo. Então, deixa eu só fazer um encerramento. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Espero que eu tenha esclarecido, elucidado algumas dúvidas, tá? E desejo boa sorte para todos.